gente! Hoje o tutorial é ensinando como fazer uma maquiagem neutra. Se você gostou e quiser aprender, é só continuar assistindo. Vamos lá? Eu vou começar aplicando um primer para sombras. Esse primer eu aplico na minha pálpebra móvel, mais ou menos, eu uso mais ou menos essa quantidade. Eu aplico com batidinhas, também espalho. Agora com uma sombra marrom, eu vou usar essa daqui da paleta da Catherine Hill. Essa daqui da segunda coluna. Para aplicar essa sombra, eu vou usar um pincel de sombras. Esse pincel, ele é da Coastal Scents. E se eu não me engano, ele é o pequeno, de aplicar sombras pequeno. Pego um pouco de sombra marrom, né, com o pincel. Bem pouco mesmo, porque essa sombra é bem pigmentada. Daí eu venho e marco o meu côncavo. Côncavo é onde tem essa dobrinha aqui, né? Daí eu aplico a sombra e tento puxá-la um pouquinho aqui pro canto externo do meu olho. Depois que eu apliquei a sombra marrom com o pincel de sombra, eu venho com um pincel gordinho, assim. Esse pincel, ele é de esfumar, tá? Ele é da Macrylan, ele é bem gordinho. E com movimentos circulares, eu venho e esfumo essa sombra com a intenção de subir um pouco mais com ela, tá? Satisfeita com o esfumado da minha sombra, eu venho com um pincel assim, pontudinho, e aplico outra sombra dessa paleta da Catherine Hills. Eu vou aplicar essa sombra aqui. Ela é uma sombra clarinha com brilhinhos, tá? Pego um pouco essa sombra com um pincel e aplico no canto interno do meu olho. Subo um pouquinho aqui para dar uma iluminada bem legal. Depois de ter iluminado o meu canto interno, eu venho com a sombra principal, né? Eu venho com um pincel assim, de aplicar sombras gigante, que é bem legal pra aplicar. E pego outra sombra dessa paleta da Catherine Hill. Eu vou usar essa sombra aqui, champanhe. Isso bem aqui. É uma sombra bem bonita. Daí eu venho com a sombra champanhe, né, no pincel. E aplico toda essa sombra na minha pálpebra móvel. Chego com ela até o meu côncavo. Pego mais um pouquinho. Pronto.
Depois que eu apliquei a sombra, normal mesmo, eu venho com outro pincel fofinho desse e pego uma sombra clarinha assim. Eu escolhi essa sombra sem brilho porque, por mais que a maquiagem seja neutra, as demais têm brilho. Então, com essa sombra, eu pego um pouquinho dela e ilumino aqui embaixo da minha sobrancelha. Pra encontrar as duas sombras, né, pra não deixá-las divididas, eu venho com um pincel assim de esfumar. E esfumo com movimentos circulares até as duas bordinhas das sombras se unirem. Tá? Ó, deu já uma diferença. Daí agora eu venho com a sombra preta. Aqui eu vou utilizar essa daqui, né, a preta. E com um pincel, com o mesmo pincel do outro vídeo, eu venho, ele é chanfradinho assim, né, ele tem um corte na lateral, ele também é da Costal Scents. Eu venho com um preto marcar o meu canto externo. Com uma quantidade bem pequena mesmo do preto, eu venho e marco esse meu canto externo. Acabei passando demais. E vou puxando do canto externo pra dentro, né, da minha pálpebra móvel, a sombra preta, tá? Daí, pra fazer também, dar um efeito bem legal, você traz essa sombra preta na direção do seu côncavo. Não precisa se desesperar, achando que a maquiagem não tá ficando legal, porque você ainda tem que esfumar. E não adianta ir com pressa no preto, porque aí a maquiagem não vai ficar legal. Ó, você começa a arrastar a sombra com um pincel mesmo sujo, com a intenção de dar o esfumadinho, o efeito esfumado nela. Mas já que o meu pincel ele tá muito sujo ainda, eu venho com um pincel assim, né, de esfumar, também da Macrylan. E esse pincel ele tá limpo. E eu venho com o movimento circular de novo, tá? Gente, não liguem para os barulhos dos animais que vocês estão ouvindo, que não tem jeito, toda vez que eu venho gravar tem um passarinho cantando no vídeo. Daí, quando você estiver satisfeita com o preto no seu canto externo, você vem e na bordinha entre o preto e a sombra que você aplicou, você vem e dá uma esfumadinha assim, como se fosse movimento de vai e vem nessa borda até ela desaparecer, tá? Depois que eu esfumei a minha sombra, o resultado ficou assim.
Daí agora, a gente vem com... Na verdade, eu venho com lápis preto. E eu vou aplicar esse lápis preto rente aos meus cílios. Então, assim, basicamente é uma linha, né? Bem fininha, ó. Pertinho dos meus cílios, tá? Eu acho a aplicação com lápis muito mais fácil de fazer. Porém, o efeito não é tão bonito como o delineador, né? Em líquido ou em gel. Mas eu acho que é uma ótima opção, fica bonito também e dá um efeito legal na maquiagem. Depois que eu apliquei o lápis preto no meu olho, eu venho com uma sombra preta aqui embaixo. Eu vou usar para aplicar essa sombra preta um pincel que eu não tô achando agora. É um pincel de cerdas sintéticas, ele é bem pequenininho. Daí eu venho com a mesma sombra preta que eu apliquei no meu olho. Eu venho na pontinha dele, coloco e aplico aqui embaixo. Eu aplico essa sombra preta até mais ou menos mais a metade do meu olho, pra dar esse efeito de olho grandão. Eu venho com o mesmo lápis preto e aplico em cima dela. Além de aplicar em cima da sombra, eu venho e passo também dentro da minha linha d'água. Depois que eu apliquei o lápis preto na minha linha d'água, aí com essa sombra champanhe, eu vou passar no resto do meu olho, onde eu não... aqui embaixo, né? Onde eu não passei a sombra preta, tá? Nem o lápis. É uma coisa bem sutil mesmo, mas que faz a diferença. Eu dou também uma juntadinha assim nela, pra não ficar tão dividido, sabe? Pronto. Basicamente o olho ele tá pronto. Agora eu vou aplicar bastante rímel. Eu vou usar o da Decolossal, né? O da Maybelline, que é o Decolossal. E eu vou aplicar bastante rímel. É sempre legal lembrar de aplicar o rímel tanto em cima, né? Quanto nos cílios de baixo. Que faz muita diferença. O efeito fica bem mais bonito. A maquiagem, ela fica mais bonita. Tá vendo como faz diferença aplicar nos cílios inferiores? Pra finalizar a maquiagem, eu vou passar um batom da Vult, é esse aqui. A cor desse batom, ele é 61, o número. E os produtos que eu usei na minha pele foi esse primer aqui da Laura Mercier, tá? Eu usei essa base da MAC, essa é a Studio Fix. A minha cor é a NW30. Essa aqui é uma ótima opção de base, é muito boa. Usei também esse corretivo da MAC, que é o Pro Long Wear. A minha cor é a NC30, tá? E antes do meu corretivo normal, eu usei esse aqui da Mary Kay, que é o amarelo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo, tá? E compartilhe pra ajudar a gente a divulgar o blog. Então, é isso e até mais!